paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O capítulo 25 de 2 Crônicas narra o reinado de Amazias, filho de Joás, sobre Judá. Seu reinado é caracterizado por um começo promissor, onde ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração totalmente dedicado. Após uma vitória militar sobre Edom com a ajuda de mercenários israelitas, que depois dispensa, Amazias se desvia de Deus, começando a adorar os deuses de Edom. Este ato de apostasia leva a um juízo divino, manifestado em uma derrota humilhante para o Reino do Norte, Israel, e finalmente em uma conspiração que resulta em sua morte. É mais uma história de um rei que começa bem, mas se desvia e termina em tragédia. Vamos à leitura. 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadém e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiramente devotado. Desde que se sentiu seguro de seu poder real, mandou matar aqueles servos que tinham assassinado o rei seu pai, mas não mandou matar os filhos dele, conforme o que está escrito na lei de Moisés, onde o Senhor ordena: os pais não serão mortos por seus filhos, nem os filhos por seus pais, pois cada um morrerá por seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e os dividiu por famílias, com o chefe de milhares e o chefe de centenas, para todo Judá e para todo Benjamim. Fez o recenseamento deles a partir da idade de 20 anos para cima e encontrou 300.000 homens escolhidos, aptos para o serviço e capazes de carregar lança e escudo. Em seguida, recrutou a seu soldo por 100 talentos de prata, 100.000 valentes guerreiros de Israel. Mas um homem de Deus veio ao encontro e disse-lhe: ó rei, não é preciso que o exército de Israel te acompanhe, porque o Senhor não está com Israel nem com esses filhos de Efraim. Vai sozinho, age e sê valente no combate. De outra forma, Deus te deixará cair diante do inimigo, pois ele tem o poder de socorrer ou de abater. Disse Amazias ao homem de Deus: mas que farei então com respeito aos 100 talentos que dei às tropas israelitas? O Senhor respondeu ao homem de Deus: tem para dar-te mais do que isso? Amazias licenciou, pois, e enviou de volta para sua terra a tropa de eframitas, que tinha vindo a ele. Mas apoderou-se dele uma viva irritação contra Judá, e eles retornaram furiosos para suas casas. Amazias, cheio de confiança, foi com seu exército para o Vale do Sal, onde matou 10.000 seiritas. Os filhos de Judá tinham capturado 10.000 homens vivos. Conduziram-no ao alto de um rochedo, de onde os precipitaram e todos ficaram despedaçados. Entretanto, os homens da tropa de Amazias tinham licenciado, não os deixando ir para a guerra com ele. Saquearam as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 homens e levaram um considerável despojo. Tendo voltado para casa, depois da derrota dos edomitas, Amazias, que tinha trazido os deuses dos seiritas, fez deles seus próprios deuses. Prostou-se diante dele, queimou-lhes incenso. Inflamou-se por isso a ira do Senhor contra Amazias, e o Senhor enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que fostes procurar esses deuses estranhos, que não foram capazes de salvar seu povo de tua mão? Enquanto lhe falava o profeta, Amazias lhe disse: fostes tu nomeado conselheiro do rei? Vai-te embora, se não queres que eu te mate. O profeta retirou-se, dizendo: sei que Deus decretou tua perda, porque te portastes mal e não queres ouvir minha advertência. Houve um conselho, depois do qual Amazias mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Gel, rei de Israel: vem, para que nos vejamos face a face. Joás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: o espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha por esposa a meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e pisaram o espinho. Dizes que derrotaste os edomitas e teu coração se enche de orgulho. Vamos, fique em casa.
Por que correres tu à frente do perigo, arriscando-te a uma empresa, e te perderá a ti e a Judá contigo? Mas Amacias nada quis ouvir. Era o efeito de uma disposição divina, a fim de que fosse entregue a seus inimigos, eles que tinham adorado os deuses de Edom. Joás, rei de Israel, pôs-se a caminho. Encontraram-se ele e Amacias, rei de Judá, em Bet-Sames, que está em Judá. Os de Judá foram vencidos por Israel, e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, aprisionou em Bet-Sames Amacias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Mandou para Jerusalém e abriu na muralha uma brecha de 400 côvados, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Apoderou-se de todo o ouro e prata, assim como dos utensílios que se encontravam no templo, em casa de Obed-Edom e nos tesouros do palácio real, e retornou a Samaria levando reféns. Amacias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante dos atos de Amacias, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amacias se desviou do Senhor, tramou-se contra ele em Jerusalém uma conspiração e ele fugiu para Laques. Perseguiram-no, porém, até lá e o mataram. Transportaram-lhe o corpo em cima de cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. O capítulo 26 de 2 Crônicas narra o reinado de Uzias, também conhecido como Azarias, filho de Amazias, sobre Judá. Seu reinado é um dos mais longos e inicialmente bem-sucedido na história de Judá. Uzias faz o que é reto aos olhos do Senhor, enquanto viveu Zacarias, que o instruía no temor de Deus. Ele prospera em todas as áreas, militarmente, na agricultura e em inovações tecnológicas. No entanto, sua grande prosperidade e poder levam à arrogância, e ele tenta usurpar a função sacerdotal de queimar incenso no templo, um ato que resulta em ser ferido com lepra por juízo divino. Ele permanece leproso até o fim de seus dias, isolado, e seu filho Jotão assume a regência do reino. 2 Crônicas, capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou por rei Osias, então com a idade de 16 anos, e o entronizou em lugar de seu pai Amacias. Foi ele quem reedificou Elate e fez voltar essa cidade ao domínio de Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Tinha Osias a idade de 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai Amacias. Aplicou-se a honrar a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto honrou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Fez uma expedição contra os filisteus, derrubou a muralha de Gate, de Jabiné e de Azoto, construiu cidades no território de Azoto e na terra dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes e Gur-Baal e contra os maonitas. Os amonitas lhe pagaram tributo e sua fama se fortificou, de tal modo que se estendeu até os confins do Egito. Levantou torres fortificadas em Jerusalém, na porta do ângulo, na porta do vale e no ângulo. Construiu também torres no deserto, onde cavou numerosos poços, pois possuía ali numerosos rebanhos, tanto na planície como no planalto. Tinha lavradores e vinhateiros nas montanhas e nos pomares, porque se interessava pela agricultura. Osias tinha um exército de guerreiros que saíam por turmas ao combate, contados segundo o recenseamento deles, feito pelo escriba Jeiel e o comissário Maacias, sob a direção de Ananias, um dos generais do rei. O número total dos chefes de família, guerreiros valentes, eram de 2.600. O exército que comandavam era de 307.500 homens, que faziam a guerra com valor suficiente para ajudar o rei contra o inimigo. A todo esse exército, Osias fornecia escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e pedras de funda. Mandou construir em Jerusalém, pelos cuidados de um engenheiro, máquinas para serem colocadas nas torres e nos ângulos das muralhas, que atiravam flechas e grandes pedras. Sua fama se estendeu ao longe, pois Deus fez maravilhas para ajudá-lo a adquirir um grande poder. Mas apenas sentiu-se ele poderoso, seu coração encheu-se de orgulho para sua desgraça.
Cometeu uma falta contra o Senhor seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes. O sacerdote Azarias, com 80 corajosos sacerdotes do Senhor, foram atrás. Resistiram ao rei Osias e lhe disseram: Não compete a ti, Osias, queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes da estirpe de Arão, que foram consagrados para esse fim. Sai do santuário, porque prevaricaste, e isso não será para ti honra diante do Senhor Deus. Então Osias, tendo na mão o turíbulo, encolerizou-se, mas durante esse acesso de cólera, apareceu a lepra em sua fronte, ali no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes, diante do altar dos perfumes. O sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes, olhando, viram essa lepra que ele tinha na fronte. Precipitadamente fizeram-no sair. Aliás, ele próprio se apressou em sair, sentindo-se ferido pelo Senhor. O rei Osias ficou leproso até a morte. Como tal, viveu numa casa isolada. Estava excluído do templo do Senhor e seu filho Joatão governava o palácio e julgava o povo da terra. O profeta Isaías relatou os outros atos de Osias, desde os primeiros até os últimos. Osias adormeceu entre seus pais e foi sepultado perto deles, no campo da sepultura dos reis, porque diziam: ele era leproso. Seu filho Joatão sucedeu-lhe no trono. O capítulo 27 de 2 Crônicas narra o reinado de Jotão, filho de Uzias, sobre Judá. Jotão é retratado como rei justo e fiel a Deus, que age retamente em contraste com a queda de seu pai Uzias. Ele fortifica Jerusalém e obtém sucesso militar contra os amonitas. Seu reinado é abençoado com prosperidade, pois ele preparou os seus caminhos perante o Senhor, seu Deus, ou seja, ele caminhou firmemente com Deus. 2 Crônicas, capítulo 27. Joatão tinha a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa e era filha de Sadoc. Fez o bem aos olhos do Senhor e seguiu as pegadas de seu pai Osias. É certo que não entrou no templo do Senhor, mas o povo continuava a se corromper. Foi Joatão quem construiu a porta superior do templo do Senhor e trabalhou muito no muro de Ofel. Construiu cidades na montanha de Judá, fortes e torres nas matas. Fez guerra ao rei dos Amonitas e venceu-os. Nesse ano, os Amonitas pagaram-lhe um tributo de 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Fizeram o mesmo no segundo e no terceiro ano. Joatão tornou-se assim muito poderoso porque ele andava com firmeza nos caminhos do Senhor seu Deus. Os outros atos de Joatão, suas ações e feitos, suas guerras, tudo isso está relatado no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Joatão adormeceu entre seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acais sucedeu-lhe no trono. Nesse trecho final de Atos, capítulo 15, a passagem descreve o momento em que Paulo e Barnabé planejam uma segunda viagem missionária para visitar as igrejas recém-fundadas. No entanto, surge uma forte divergência entre eles a respeito de João Marcos, que havia abandonado a primeira viagem. Essa disputa leva à separação dos dois apóstolos, resultando em duas novas equipes missionárias, Barnabé e Marcos para Chipre e Paulo e Silas para Síria e Cilícia. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dos versículos 36 ao 40. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles em Panfilha e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas e depois de ter sido recomendado pelos irmãos a graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades. Em resumo, Atos capítulo 16 é um trecho de grande significado para a história da expansão do cristianismo. Timóteo se junta a Paulo e Silas, e sua circuncisão pragmática demonstra a flexibilidade de Paulo em questões não essenciais para a salvação, visando a eficácia da missão.
O Espírito Santo impede os apóstolos de pregar em certas regiões e os direciona através de uma visão para a Europa, mostrando que Deus guia ativamente a evangelização. A travessia para a Macedônia e a chegada a Filipos marcam um ponto de virada crucial, a entrada do cristianismo no continente europeu. A história de Lídia é um exemplo de como o evangelho alcança pessoas de diferentes origens sociais e econômicas, e a ação soberana de Deus em abrir corações para a fé. A casa de Lídia se torna um centro para a nova comunidade cristã em Filipos, que se tornaria uma das igrejas mais amadas por Paulo. Este capítulo é fundamental para entender a dinâmica e a direção divina por trás da expansão do cristianismo, para além de suas fronteiras iniciais. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 1 ao 15. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observasse as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegar aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de haver atravessado rapidamente a Mísia, descera a Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhe o Evangelho. Embarcados em Troade, fomos diretamente a Samatrócia e no outro dia a Neápolis, e dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade nos detivemos por alguns dias. No sábado saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo, e obrigou-nos a isso. O Salmo 69 é uma súplica fervorosa. O salmista clama a Deus por livramento e socorro imediato. Ele pede que seus inimigos que o perseguem e se alegram com sua desgraça sejam confundidos, humilhados e envergonhados. Em contraste, ele roga que aqueles que buscam a Deus e desejam sua salvação exultem e glorifiquem o Senhor. O salmista, reconhecendo sua própria pobreza e desamparo, reitera a urgência de Deus vir em seu auxílio como seu protetor e libertador. Salmo 69. Comprazei-vos, ó Deus, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que odeiam a minha vida. Recuem e corem de vergonha os que se comprazem com meus males. Afaste-se cobertos de confusão os que me dizem: Pelo contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram, que repitam sem cessar: glória ao Senhor, aqueles que desejam vosso auxílio. Quanto a mim, sou pobre e desvalido. Socorrei-me, ó Deus. Sois meu protetor e libertador. Senhor, não tardeis mais. Nesse trecho do livro de sabedoria, descreve como a sabedoria divina protegeu o justo Ló durante a destruição de Sodoma e Gomorra. A queda dessa cidade serve como um memorial eterno da impiedade e de suas graves consequências, mostrando que a sabedoria, ao guiar os justos, também permite que o juízo caia sobre os que rejeitam o caminho de Deus. Livro de Sabedoria, capítulo 10, versículos 6 a 8. Foi ela que, quando no aniquilamento dos ímpios, salvou o justo, subtraindo ao fogo que descera sobre a Pentápole, cuja perversidade, ainda no presente, é testemunhada por uma terra fumegante e deserta,
onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecer, e onde está erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula. Porque aqueles que desprezaram a sabedoria não somente se prejudicaram em ignorar o bem, mas ainda deixaram aos homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fossem esquecidos. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.